Gente, o que é que está acontecendo com o Ministério Público? Como se não bastasse as atividades criminosas da Lava Jato, agora a gente se depara com o senhor Ricardo Albuquerque, procurador no estado do Pará, que justifica o trabalho escravo do indígena por esse ser um preguiçoso. Certamente nem Dallagnol e nem o seu Ricardo Albuquerque têm noções de antropologia, não viram na faculdade Darcy Ribeiro, não estudaram sobre a influência do indígena na cultura brasileira e a natureza de cada etnia. Dizer que o indígena é preguiçoso precisaria avaliar mais precisamente como é que uma pessoa que nasceu nos trópicos se adaptou a esse clima e essa região. O índio é adaptado aos trópicos, enquanto que o branco, como já disse em vídeo anterior, ele se degradou por não ter se adaptado. O indígena se adaptou. Ele sabe que o clima tem que ser melhor trabalhado. Ele acorda cedo, ele dorme cedo, ele sabe a hora a melhor hora de caçar, a melhor hora de pescar, de tirar o seu sustento para sobreviver, de modo a não se sentir uma pessoa sacrificada. O calor, ele fadiga, ele humilha o ser humano. Mesmo nos países mais evoluídos do primeiro mundo, o chamado verão é um período de férias. O nordestino, que tem uma influência muito forte da cultura do índio, o nordestino, ele sabe que horas ele vai abrir o seu comércio e que horas ele deve fechar. Portanto, é muito comum você, viajando pelo sertão do Ceará ou de qualquer outro estado, você encontrar 2 horas da tarde uma bodega, uma mercearia ou até mesmo um restaurante fechado. Absurdo, fechamos para o almoço, mas essa é a capacidade que o sertanejo tem de se adaptar ao clima. Isso a gente leva em consideração um contexto de imensa sabedoria que foi herdada por essa raça e que, ao invés de nós tirarmos lições, temos no exemplo do senhor Ricardo Albuquerque aquele que aponta, aquele que incrimina e aquele que criminosamente defende o trabalho escravo. O índio, ele nasce, cresce e morre, precisando de apenas 15 utensílios para a sua sobrevivência. Compare isso com o branco. O índio nasce, cresce e morre, se nunca ter recebido uma ordem, ter um patrão. A organização de uma aldeia, de uma comunidade, ela se dá sobretudo pelo bom senso e pela capacidade de coexistência. O índio nasce, cresce e morre sendo um verdadeiro conhecedor da vida, das plantas que curam.
das adversidades que podem liquidá-lo. Hoje, nos deparamos com uma tentativa atroz de subjugar o indígena. Eu me lembro que na década de 2000, quando se falava na demarcação da Raposa Serra do Sol, em Roraima, houve um grande levante dos militares contrários. Houve um grande levante dos fazendeiros, dos plantadores de arroz, e que incentivava exatamente isso. Não dá terra mais para índio. Índio já tinha terra demais. Lá em Roraima tinha a reserva de São Marcos, uma das maiores. Para que Serra do Sol? Isso para favorecer os plantadores de arroz. Como se arroz fosse uma cultura extremamente rara. Se você for para um restaurante e for almoçar, que tipo de comida você certamente deixará no prato? O arroz, porque existe em abundância. O Brasil se deu ao luxo durante muitos anos de importar arroz da Birmânia para regular o mercado consumidor. Porque ele dá demais em todo canto. Mas não é só o fazendeiro que planta arroz que estaria pressionando contra a reserva. O que existia por trás disso tudo eram as reservas minerais, que ainda hoje o Estado é detentor. Mas que não é o Estado brasileiro detentor. São os territórios das etnias Wapixana, Macuxi, que são possuidores. Roraima é um estado indígena. Quando o brasileiro tiver essa consciência da valorização, do reconhecimento do saber, de se colocar como um verdadeiro aprendiz do indígena, vamos ter uma sociedade muito melhor. Não uma sociedade feita por indígenas feitos no armário, que não saem em defesa. Eu queria que o general Mourão, o vice-presidente, saísse em defesa. Ele é um descendente indígena. Aqui no Nordeste temos vários políticos com descendência indígena. O caso do Pará é um crime que é hediondo, que faz com que o Brasil, neste ano de 2019, fique na vala do que há de mais repugnante e repulsivo da natureza humana. O ataque que foi feito a este grupo populacional se integra e se insere num ataque muito maior, que foi com relação ao negro, ao homoafetivo, da forma como se conduziu as punições para os crimes de feminicídio, crimes de homofobia. O caso Marielle é um exemplo disso. São essas situações que nos levam a ter uma visão pessimista do país. São essas situações que nos tornam pessoas mais duras por dentro e menos tolerantes
com os destinos adversos que esse país enfrenta.